Olá pessoas, eu sou o Wes e hoje, meus caros, eu gostaria de propor uma coisa para vocês. Imagine aí que você está passando por uma rua, encontra uma caixinha bonita e aí você vai mexendo na caixa e acaba se deparando com isso aí que você está vendo na tela. Pois é, meus caros, é isso que acontece na franquia Hellraiser. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre isso. Basicamente, a franquia Hellraiser foi idealizada por Clive Barker, que é o autor do livro The Hellbound Heart, que serviu como base para o filme que nós vamos falar hoje. E a história do primeiro filme começa mostrando a vida de Frank Cotton, que era um cara que era entregue à safadeza. Ele gostava da sacanagem, ele gostava de sexo. E cada vez mais ele só queria mais safadeza, mais sacanagem. Só que chegou num ponto que nada mais parecia suficiente para ele. Ele já tinha provado de tudo, não sentia mais prazer nenhum, nada podia satisfazer ele. E ele pensa: poxa, eu preciso arrumar alguma coisa para poder aumentar meu prazer na vida. E é nesse vazio que ele ouviu falar sobre a caixa de Le Marchand, que é um artefato, e a gente vai descobrir que é um artefato misterioso que, segundo a boca torta fala aí, né, a boca pequena, poderia abrir um portal para sensações além da compreensão humana. E ele acaba encontrando essa caixa através de um vendedor suspeito. E aí ele dá uma negociadinha ali, paga o dinheiro e leva essa caixa para casa, né? Porque ele pensa, pô, com isso aqui eu vou encontrar o prazer que tá me faltando na minha vida. Quando ele chega em casa, ele vai mexendo na caixa, prepara o quartinho ali para poder fazer o ritualzinho dele. E aí, meus caros, a gente vai vendo isso no filme e ele vai mexendo na caixa e parece a coisa mais simples do mundo. Só que quando a gente vai pesquisar no livro, o livro mostra que é um rolê, é uma dureza para poder abrir essa caixa. Mas, como a gente tem um artifíciozinho do roteiro, ele vai mexendo um pouquinho ali na caixa, dá um cliquezinho, pá, se abre. E aí a gente vai vendo que quando essa caixa se abriu, o sonho do nosso Frank ele foi frustrado. Ele pensava, pô, com essa caixa aqui eu vou ter um paraíso, eu vou ter prazer, eu vou ter safadeza, eu vou ter sexo, mas ele encontra nada mais nada menos do que uma dimensão infernal. E esse prazer se torna nada mais nada menos do que dor, porque nesse local prazer e dor são as mesmas coisas. E aí, meus nobres, correntes surgem do nada, pega o ganchozinho no corpo desse cara e aí vai despedaçando ele de maneira brutal. E é nesse momento que a gente vê os cenobitas pela primeira vez. Que são criaturas que nada mais nada menos do que se proclamam como exploradores das sensações extremas. Esses cenobitas não veem distinção entre êxtase e sofrimento. Para esses caras aí é tudo a mesma coisa. Se você está sentindo uma dorzinha, você está sentindo prazer. E aí o nosso Frank ele foi enganado, porque ele achava que não, agora eu só vou ter safadeza. Não, ele está sofrendo, porque para eles, para os cenobitas, a dor é o que traz o prazer supremo. Essa é a experiência. E o nosso Frankzinho, ele vai virando camisa de saudade, né? Titular do Vasco. E aí, vai se passando um tempinho, a gente encontra com um novo personagem. O personagem é o Larry, que é o irmão do Frank. E ele vai nessa casa que o Frank morava. Ele pensa assim, pô, meu irmão já deu uma saidinha daquele lugar. E se eu pegar minha esposa aqui e for morar dentro dessa casa aqui, né? Já que meu irmão já não tá aqui, sumiu, deve ter morrido, tá jogando no Vasco aí, fora do país. E aí, meus caras, ele vai andando por essa casa e a casa tá toda destruída, toda desgraçada. Ele entra na cozinha e tem as panelas velhas lá, aquele cheiro de podridão. Eu não imagino como é que tava essa casa, o cheiro horrível que deve ser. Mas ele pensa, não, eu vou reformar essa casa aqui, porque, pô, é mais espaçosa, é mais bonitinho, eu preciso conquistar uma mulher aqui, eu preciso dar uma agradadazinha aqui. E essa mulher, nada mais do que é a Júlia. E aí vai passando um tempinho, eles vão fazendo essa mudança. E a gente vê que o Larry, ele se corta num prego enferrujado. E começa a escorrer sangue, né? E que prego desgraçado é esse? Porque abre uma broca na mão dele, que abre, que jorra meio mundo de sangue. E esse sangue vai penetrando o assoalho do chão, do sótão. E esse sangue começa a se misturar com o corpo dilacerado lá do Frank. Tava espalhado lá por causa do ritual que ele fez. E aí o Frank, meus nobres, começa a reviver. E a gente vai acompanhando aquilo ali. É um negócio muito estranho. Ele começa a surgir do chão. Um negócio, uma massa de carne, osso, sangue. E aí o Frank retorna, né? Só que ele já não tá mais na forma que ele tava antes dele fazer o ritual.
Ele saiu do inferno, ele tinha sofrido muito, a gente viu que ele estava sendo torturado. Porque agora ele era só um bocado de carne exposta, uns músculos que, por sinal, é uma maquiagem muito boa. O diretor desse filme, que é o Clive Barker, ele mandou muito bem. Porque foi a primeira experiência dele dirigindo e ele produz uns efeitos especiais muito bons. Mas então, meus nobres, a gente vai vendo que quem encontra esse corpo do Frank é a Julia. E aí ela se assusta, ela vê aquilo ali, mas o Frank vai mandando aquele papinho. Ela fala assim, Julia, lembra daquela vez que eu fui lá na sua casa lá pra gente fazer, pra poder te visitar e você acabou caindo no papinho? Você caiu na safadeza. E aí ela lembra daquele cheirinho gostoso que o Frank dava no cangote dela. E ele fala assim, é ele mesmo. Ai meu Deus, que saudade daquela pegada que aquele homem dava. Só que tem uma questão. Ela tá lá morrendo de desejo. E pro Frank voltar ao normal, ele precisa absorver vida, né? Precisa absorver o sangue das pessoas. Então a Júlia, com saudade daquela pegada gostosa que o Frank dava nela, ela começa, meus caros, a ajudar esse pedaço, esse bolo de carne. Ela vai atraindo homens pra dentro de sua casa. E aí ela seduz a galera, fala assim, nossa, vamos tomar um vinhozinho lá em casa, etc. E aí quando os bobão vai na casa dela lá, o Frank mata e se alimenta da vida do povo. Vai chupando sangue. Ele é o Drácula do capeta. O Drácula já é do capeta. E aí, mas, pô, ele vai sugando a vida da galera, mas pelo menos você já tá ficando melhorzinho, né? Ele tá lutando pelo dele. E a Júlia, né, vai vendo aquilo ali, vai pensando, pô, ele tá ficando cada vez mais gostoso, tá voltando a ser o que era, não vejo a hora desse cara tá 100% normal pra eu poder me deitar com ele de novo, porque ela gostava da safadeza. Ela gostava da libido, do gosto, da coisa maravilhosa. Enquanto isso, lá o Larry, né, o marido dela, que é um corno, lá tá de boa, não sabe de nada. A mulher botando um bocado de homem dentro de casa. E ele, não, não, trabalhar, consertar a casinha aqui pra minha esposa. Mas tem um detalhe. Dentro do filme, aparece uma outra personagem, que é a filha do Larry, que é a Kirsty. E desde que eles se mudaram pra casa, o corno ele tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa. Ele pensa assim, poxa, minha mulher tá muito estranha, ela faz um negócio diferente, eu quero dar um cheirinho nela, ela não me deixa chegar perto. E aí ele pensa assim, pô filha, por que você não vai lá falar com a Laura pra ver se você consegue descobrir? Vai ver alguma coisa de mulher, ela não quer me contar? E aí, pô, a filha já não tem aquela relação muito boa com a madrasta. Sabe como é, né? Relação com a madrasta, mas ele fala assim, não, é meu pai, eu vou ajudar. E aí, a Kirsty chega um dia pra poder ir lá falar com a madrasta. E justamente no dia que ela vai falar com ela vê a Laura entrando com um homem dentro da casa. E ela pensa assim, não, eu preciso, agora que eu sei que meu pai é corno, eu preciso ir lá ver com os meus olhos. E ela entra na casa de fininho, de pezinho, na pontinha do pé. E ela vai procurando, né? Ela fala assim, não, eu preciso pegar os dois na cama. Pena que não tinha muita câmera, a câmera não é popular não, que se fosse hoje em dia, ela ia gravar, fazer uma live pro Instagram. Mas então, né, ela vai na pontinha do pé, etc, pra ver o que tá acontecendo. E aí quando ela bota a cara, ela vê lá aquela massa de carne toda desgraçada, toda carcomida. Um negócio muito, muito nojento, muito grotesco. E aí o Frank lá, né, que tá todo desgraçado, ele tenta meter o papinho pra sobrinha. Fala assim, não, não, aqui é o seu tiozinho Frank, chega aí, não conta nada não. Mas a menina tá lá, naquele susto de estar vendo aquele negócio ridículo. Ela começa a se debater, a correr, etc. E ela acaba pegando a caixa de Lemachan. Aí o Frank, não, não, devolva a caixa, devolva a caixa. Mas a menina começa a correr, sai da casa, aqueles dois incompetentes não conseguiram prender a menina dentro da casa. E ela começa a correr no meio da rua, né? E é engraçado que ela começa a correr, bate aquele desespero, etc. Ela só dá uma caidinha assim no meio da rua, um negócio meio estranho. Ela desmaia, né? Aí quando ela acorda, ela tá dentro do hospital. No hospital, o pessoal tá lá super preocupado com ela, que ela desmaiou no meio da rua. É uma loucura, né? Porque é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo mundo zoa aí que os Estados Unidos não tem sistema de saúde. Mas enfim. E aí ela tá lá com a caixa na mão, começa a mexer na caixa, etc. E aí ela mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali. E
E quando ela mexeu muito, e mexe muito, aparece os cenobitas na frente dela, né? Aí os cenobitas vêm. Nós vamos levar a sua alma para o inferno. Tu se fudeu, maluca. Vai sentar no colo do capeta. E aí o Pinhead, né, que aparentemente é o líder da galera aí, vai lá e lança essa brava pra ela, que ela tá fudida. Mas ela fala assim, não, tá vendo? Pô, não leva minha alma, não. Sabe o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um acordinho. Você lembra lá do Frank? O Frank, vocês que estavam com essa caixa aqui? Aí o Pinhead fala, sim, nós lembramos do Frank, nós vamos levar, a gente já levou a alma dele pro Quinto dos Infernos. E ela fala assim, não, não, vocês não levaram a alma dele pro Quinto dos Infernos não, viu? Não levaram não. Aí o Pinhead fala, não, a gente levou assim, com certeza ele já tá lá sofrendo, a gente já se divertiu bastante com ele. Ela fala assim, não, ele tá lá na casa. Vamos fazer o seguinte, se você não levar a minha alma, eu levo vocês de volta pro Frank, vocês levam o Frank de volta e eu consigo ficar aqui. Tá de boa? Tá de boa. Aí o Pinhead fala assim, ó, tá bom, eu vou aceitar esse acordo aí, mas se você não tiver me zoando aí, eu vou levar a sua alma pro Quinto dos Infernos e você vai sofrer e eu vou comer seu coração, vai ser um negócio de maldade. Então, meus nobres, essa menina sai do hospital e vai pra casa e ela tá lá transtornada. Ela pensa assim, não, meu Deus, meu tio vai matar meu pai, eu preciso salvar meu pai, aquela vaga, aquela piranha daquela lá. Ela chega em casa e ela começa a gritar, pai, 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 cadê você, pai, cadê pai? E aí chega lá, o corno do Larry tá lá, né? E o corno do Larry abraça e fala assim, não, filha, tá tudo bem, tá de boa, você deve estar doido, que bom que você tá bem, tá tudo tranquilo. E ela pensa assim, ai meu Deus, meu pai tá vivo, meu pai tá vivo. Só que eu não entendo, porque o cara tá todo desgraçado, todo carcomido, com um bocado de marca assim, e ela fala assim, não, cadê aquele maluco, cadê o tio Frank, cadê o tio Frank? Aí o cara, ela vai falar assim, não, seu tio Frank, tá maluca, tá doida? Começa a meter um gaslight pra cima dela assim. Mas aí chega um momento que ela vai dando uma olhadinha assim, ela vai percebendo que o pai tá meio estranho. E aí vai vendo aquele sangue, aquele negócio meio carcomido assim. E aí o Frank no corpo do Larry, né? Você descobre que o Frank tá no corpo do Larry e fala assim: vem pro papai, vem. Ela, não, meu Deus, meu pai, você matou meu pai. E começa aquele negócio, aquela correria. Ah, não, devolve meu pai, você matou ele, etc. E aí o filme vai virando uma maluquice total, né? Porque aí o Frank ele já tá no corpo do irmão, ele assumiu a identidade do outro, aí agora não, agora eu quero matar, agora eu quero matar. E aí o Frank vai atrás da sobrinha, começa aquela perseguição. Um negócio assim, se você for reparar, é um negócio meio besta, né? Mas tudo bem. E ela vai tentando escapar, vai se escondendo, aquele negócio meio slasher. E aí ela se esconde no lugar lá. E a Júlia tá lá, né? Aquela coisa tipo, ai meu Deus, ele vai matar ela, a gente tem que dar um jeito aqui de fugir, etc. E acaba que a pobre coitada da Júlia, que só queria um pouquinho de safadeza, acaba sobrando, né? Ela morre, toma uma facada. Mas aí o Frank pensou, pô, ela já tá morta aqui já, né? Que tal se eu chupar o sangue dela aqui, chupar a vida dela? Seria um desperdício, né? E ele vai, suga a vida da pobre coitada da Laura. E a Kirsty tá lá, escondida, né? Desesperada. E aí ela começa a correr e ela acaba no sótão, onde começou o ritual. E quando ela entra no sótão, que tá lá esperando ela, os cenobitas, aí tá lá o Pinhead. E aí, Kirsty, cadê o Frank? Cadê o Frank? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou levar essa alma pro inferno, hein? E aí ela dá aquele, não, não, o Frank tá aqui. Aí ela começa a correr, corre do cenobita. Acaba que o Frank se encontra com os cenobitas, né? E aí, quando ele dá de cara com esse novitas, ele fala assim: não, não, não posso. Ele vai tentando dando aquela resistida, etc. Mas não tem, né? Os caras são muito brabos. Começa a surgir aquelas correntes novamente, vai atravessando a pele dele, começa a rasgar, com uns efeitos muito legal. E aí ele pensa assim: porra, velho, minha sobrinha me entregou de novo aqui pro capeta, eu vou sofrer aquilo tudo de novo. Mas aí a Kirsty pensa: pô, não, agora eu vou ficar de boa, né? Eu cumpri minha parte do trato. Mas ela estava errada, ela estava enganada. E os cenobitas falam assim, ó, a gente pegou o seu tio aqui, mas infelizmente, como você abriu a caixa de Lemachan,
você vai ter que ir de base também, minha filha. Você vai ter que encontrar o prazer aí. Fugir é sofrer, é o carto do LOL. E aí ela começa a correr e aquela coisa, né? E ela pensa assim com as bolinhas dela, né? Com os neurônios dela, ela pensa assim: pô, se eu abrir a caixa pra trazer eles, e se eu abrir a caixa de novo pra poder mandar eles de volta? E ela começa a mexer na caixa, começa a mexer, começa a mexer, começa a mexer. E aí a gente aceita lá que ela mexeu na caixa o suficiente e os cenobitas foram mandados de novo pro inferno, né? E aí a gente vai vendo, né? Aquele efeito digital maravilhoso dos anos 80. Eles vão sendo desintegrados e vão sendo mandados direto pro inferno, né? Acaba que a casa que a Kirsty tava começa a destruir, começa a pegar fogo, começa a tudo desabar, começa tudo a tremer. E ela começa a correr, né? Começa a correr, começa a correr, correr. E aí a gente lembra que tinha um carinha lá, um namoradinho da Kirsty que apareceu no meio do filme assim, mas o filme não foi nem muito desenvolvido. E aí dá aquela ajuda lá e, pô, ele tá lá do lado dela, a casa tá toda desgraçada, toda queimada. E a gente fica assim, poxa, ai, nossa mocinha aqui, a nossa menina bonitinha aqui, tá viva, né? Tá de boa. E aí passa um tempinho, estão os dois lá no meio de na frente de uma fogueira, se não me engano. E ela pega a caixa e vai lançar no fogo, né? Que é uma ideia muito burra, porque a caixa basicamente é metal, né? Ela vai lançar, ela vai fazer o que com o fogo? Mas ela quer se desfazer. Mas se ela fosse mais inteligente, ela tinha enterrado essa caixa a milhões de palmos abaixo, mas tudo bem. E aí a gente vai vendo que um mendigo, aquele mendigão lá, aparece, pega a caixa e se transforma num dragãozão. Um dragãozão de efeito prático muito doido, muito louco. E leva a caixa de volta. E aí, meus caros, e aí, meus nobres, a gente vai vendo que esse cara que pegou a caixa, ele já tá oferecendo a caixa de Lemachan para outra pessoa. Por quê? Porque ele é responsável por trazer o sofrimento para várias outras pessoas. O Frank não foi o único. O Frank foi só mais um. E a caixa vai sempre passando. Ela é tipo o anel do Senhor dos Anéis. E com isso, meus caros, eu termino aqui a análise de Hellraiser. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, pode deixar qualquer comentário aí com uma crítica positiva, uma coisa que eu possa melhorar. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo pra vocês aí. Muito obrigado.